Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar a função C com três condições aqui dentro do Excel. Para este exemplo, eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho uma coluna com o nome de alguns vendedores, eu tenho o nome do produto vendido por cada vendedor, eu tenho a quantidade vendida aqui por cada vendedor. Eu tenho uma coluna aqui de status, e é exatamente essa coluna de status que a gente vai preencher utilizando a função C. E qual que vai ser o critério de preenchimento aqui dessa função? Eu tenho aqui na minha tabela, por exemplo, na primeira linha, eu tenho a vendedora Beatriz Lima, ela vendeu o produto relógio, ela vendeu duas quantidades do relógio. Eu quero classificar aqui nessa coluna de status se essa quantidade vendida por ela de 12 unidades põe uma quantidade boa, ruim ou ótima. E o critério de preenchimento aqui vai ser esse critério que eu tenho aqui na minha legenda. Se a quantidade for menor do que 5, eu quero escrever aqui na célula ruim. Se for de 5 até 10, eu quero escrever bom. E se for maior do que 10, eu quero escrever na minha célula o texto ótimo. Então, pessoal, a mesma lógica, o mesmo passo a passo que eu vou utilizar nessa aula aqui, ele pode ser aplicado se você tiver uma condição com 4 ou mais condições. Nesse exemplo aqui eu tenho 3 condições só, que é ruim, bom ou ótimo. Mas se você tiver uma situação com mais de 3 condições aí, o mesmo passo a passo que eu vou utilizar vai servir também no seu caso aí. Outro ponto importante também. Neste exemplo, pessoal, eu estou trabalhando aqui com valores inteiros aqui, por exemplo, de quantidade. Tem 12, 10, 11, 6, enfim. Só que se você tivesse aí, por exemplo, valores monetários ou até mesmo texto, o mesmo passo a passo que eu vou utilizar nessa aula também vai te ajudar aí na situação que você tiver, beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos colocar a mão na massa e ver como que a gente resolve essa situação aqui. Vou clicar aqui na primeira célula da minha coluna em status, vou digitar igual, vou chamar a função C. Primeiro argumento da função, teste lógico. O primeiro teste lógico que eu vou fazer aqui vai ser do primeiro critério aqui menor que 5. Então eu vou testar se esse valor aqui da quantidade, ele é menor do que 5. Veja que eu usei o operador lógico aqui de menor. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, eu vou escrever aqui, colocar entre aspas, o texto ruim, que é o critério que a gente tem ali. Então, vou escrever aqui ruim, fecha aspas, ponto e vírgula. Aqui, se isso aqui for verdade, for falso, quer dizer, eu tenho mais dois critérios para poder testar. O valor ele pode ser ou de 5 até 10, ou pode ser maior do que 10. Então, para isso, eu vou abrir uma nova função C aqui. Eu vou fazer um novo teste lógico, eu vou testar agora se esse valor ele é maior do que 10, que é o último critério que eu tenho aqui. Se for maior do que 10, ponto e vírgula, eu vou escrever entre aspas aqui o texto ótimo. Ótimo, fecha aspas, ponto e vírgula. Aqui agora, pessoal, eu não tenho mais nenhum, eu tenho mais um último critério aqui. Se eu tivesse mais um critério, tivesse 4 critérios aqui, por exemplo, era só eu abrir uma nova função C aqui para poder ir fazendo novos testes, independente de quanto eu tivesse aqui. Só que nesse caso agora, eu já fiz 2 testes lógicos, testei se for menor do que 5, eu quero escrever ruim, se for maior do que 10, eu quero colocar ótimo. Agora, se nenhuma dessas duas condições for verdadeira, significa que é de 5 até 10. Então é só simplesmente eu escrever aqui, bom. Então, fecha aspas, fecha 2 parênteses aqui para poder fechar as duas funções C que eu abri, então Enter, e automaticamente eu já tenho aqui o meu resultado. E fica bem dinâmico. Sempre que eu mudar o valor aqui, eu tenho 12. 12 é maior do que 10, vai ser ótimo. Se eu mudo para 1, automaticamente vai mudar aqui para ruim. E se eu mudar aqui para 6, que vai estar entre 5 e 10, vai ser bom. Então, é bem simples para a gente fazer isso. Para copiar a fórmula para todas as células agora, é só vir aqui no cantinho da célula. Assim que ficar com essa cruzinha, dou um duplo clique, 2, veja que aqui aconteceu um problema. Na primeira linha aqui, eu tenho essa formatação, o preenchimento da célula aqui meio cinza. Quando eu copiei a fórmula, ele também copiou essa cor. Como que eu corrijo isso? Vai abrir essa caixinha aqui na sua tabela, opções de auto preenchimento, é só clicar nela, eu vou nessa opção aqui, preencher sem formatação. Isso vai copiar somente a fórmula e vai manter a formatação original que eu tinha ali na minha célula. E para finalizar aqui, pessoal, se eu quiser classificar isso aqui também com uma formatação condicional aqui por cor, por exemplo, eu quiser colocar aqui sempre que aparecer o texto bom,
Eu quero colocar essa mesma formatação que eu tenho aqui na minha legenda, quero que fique amarelo. Se aparecer ótimo, eu quero que fique verde, igual tem aqui. E se ficar ruim, eu quero que fique vermelho. Para fazer isso, eu vou clicar na primeira célula da minha coluna em status, vou utilizar o atalho Ctrl Shift seta para baixo, selecionar toda a minha coluna, vou na guia página inicial, vou aqui nessa opção de formatação condicional, vou clicar aqui nessa opção regras de realce das células e vou procurar essa opção aqui, texto que contém. É uma formatação condicional mais simples, mais pré-configurada que a gente tem aqui. Aqui nessa opção formatar células que contém o texto, eu vou escrever o texto que eu quero formatar. Primeira coisa eu vou colocar aqui, vamos começar pelo texto ruim. Sempre que aparecer o texto ruim, aqui eu vou escolher a formatação que eu quero. Eu quero essa mesma que está selecionada aqui. Eu quero colocar um preenchimento vermelho claro e um texto vermelho escuro. Então, ok. Vou formatação condicional de novo. Regras de realce das células, texto que contém. Agora eu quero formatar quando for bom. Quando for bom, eu quero que fique com preenchimento amarelo, texto amarelo escuro. Então, ok. E por último, formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém. Eu vou colocar aqui agora formatação quando aparecer o texto ótimo. Esse texto que eu colocar aqui tem que ser exatamente igual tá lá na minha coluna, escrito lá. Se for alguma coisa diferente, vai dar errado. Eu vou escolher a formatação aqui verde agora. Preenchimento verde, texto verde escuro, dá um ok. E prontinho, pessoal. Automaticamente agora, sempre que eu mudar algum valor aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, vai mudar o texto para ruim, a função C que a gente colocou aqui, e a formatação condicional vai mudar para a cor vermelha. Se eu colocar aqui 6 também agora, vai mudar para bom. E se eu coloco um valor acima de 10 aqui, por exemplo, 15, ele muda para verde e escreve o texto ótimo ali. Então, bom, pessoal, então é bem tranquilo da gente utilizar a função C com 3 ou mais condições. E lembrando que esse mesmo passo a passo, essa mesma lógica que eu utilizei, que se você tiver uma situação com 4 ou mais condições aí, ela também se aplica. Se você curtiu essa aula, deixe seu like aqui no vídeo. Essa planilha que a gente utilizou aqui, eu vou deixar o link para você fazer o download na descrição aqui desse vídeo. E se você é um iniciante, está começando do absoluto zero no Excel, o segundo link da descrição aqui nesse vídeo, eu vou deixar um link de inscrição para o mini curso gratuito de Excel aqui da Stark Educação.